Amém, meus irmãos, pode se assentar, fica à vontade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós nessa manhã, nesse dia. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma manhã para adorarmos ao Senhor e recebermos do Senhor a sua palavra e sermos ministrados pela palavra poderosa do nosso Deus. E nessa manhã nós vamos continuar recebendo as porções do Senhor para as nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 22. Nós estamos nessa série de estudos a respeito da igreja em Jerusalém, Judéia e Samaria, na igreja do Senhor Jesus, o começo da igreja, que se espalhou por toda a terra e que chegou até nós nos dias de hoje. Nós hoje somos essa igreja, né? Amém? Atos capítulo 4, versículos 1 até o 22. Amém? Vamos ler então. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus.
pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. Senhor, nós nos submetemos, ó Pai, à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu agir, Espírito Santo, e nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos e sedentos, ó Deus, para ouvir, ó Deus, a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo, ensina-nos com poder, nós te clamamos em nome de Jesus. Meus queridos, essa palavra, esse texto, logo após ali aquele milagre extraordinário que o Senhor realizou por meio da vida de Pedro e de João ali, curando aquele aleijado que estava à porta daquele templo, já fazia provavelmente um bom tempo, e pelo que se dá a entender, esse homem ele era aleijado desde praticamente a sua nascença, e há mais de 40 anos, aquele homem tinha mais de 40 anos, então, pelo que nós entendemos no texto, é possível que ele fosse aleijado desde a nascença, e ele era levado todos os dias ali à porta daquele templo, para pedir esmolas, enfim, e aí acontece aquilo que nós estudamos na semana passada, aonde Pedro fala para ele, que ele não tinha prata nem ouro, mas aquilo que ele tinha, ele estava dando para aquele homem, aquilo que eu tenho eu te dou. E aí então ele levanta aquele homem e ele é curado. E ele começa a andar e saltar e pular e entra no templo, correndo, pulando. Algo extraordinário aconteceu na vida daquele homem. E todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar, elas testemunharam isso. E aquelas que não viram o momento do milagre, viram o homem em pé depois. E ficaram maravilhados, admirados por como aquele homem havia sido curado. E muitos deles entenderam a mensagem e creram, Muitos que estavam ali naquele lugar, eles creram na mensagem do Evangelho. Creram na pregação da mensagem do Evangelho. Muitas pessoas se converteram. O texto diz que só de homens ali eram 5.000 que haviam crido no Evangelho, na mensagem pregada por Pedro e por João. Porque eles não perderam a oportunidade. Aquele homem, ele havia sido curado, então Pedro aproveitou a oportunidade para falar para aquelas pessoas. Os religiosos tentam reprimir os apóstolos. Então, aqueles religiosos que estavam naquele lugar, eles começam a ser incomodados pela mensagem que estava sendo falada. Porque eles estavam falando a respeito de ressurreição, eles estavam falando a respeito de salvação, e que Jesus era a ressurreição. Jesus era a salvação. E particularmente para esses religiosos que o texto fala aqui, os saduceus, que eles chegam ali, primeiro versículo vai dizer ali que chegam os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Os saduceus eram uma seita, um grupo de religiosos, e que eles tinham ali algumas crenças particulares deles,
criadas pelo homem, coisas, na verdade, do diabo, coisas de Satanás mesmo. E uma das coisas que eles não criam, que fazia parte daquilo que eles tinham como convicção, é que vida após a morte não existia. Eles não acreditavam em ressurreição. Então isso para eles era algo que não podia ser ensinado. E eles então ficam perturbados com isso, porque era exatamente o contrário disso que eles estavam falando ali para aquelas pessoas. Falando que o mesmo Jesus que curou aquele homem era o Jesus que ressuscitou dos mortos e que poderia dar àquelas pessoas a salvação e a ressurreição nas suas vidas. Então aqueles homens, eles ficaram perturbados com aquilo, e aí vieram ali, trouxeram, porque eles também tinham toda a influência política, enfim, e trouxeram as autoridades, enfim, para tentar calar Pedro e João, tentar fazer com que eles ficassem quietos e que aquela mensagem que eles estavam pregando não fosse falada, não fosse anunciada naquele lugar. Então eles agarram Pedro e João e levam eles para a prisão, e ali o texto diz que já era noite. Então eles levam eles para a prisão e esperam até o próximo dia. Mas aqui também diz que o número de pessoas, de homens que creram, já estava em 5.000, Ou seja, eles tentaram ali reprimir aquela mensagem, mas aquilo não foi suficiente, porque já haviam muitas pessoas que tinham ouvido a mensagem e tinham crido na mensagem. 5.000 homens, sem nós contarmos aí as mulheres e crianças, enfim. 5.000 homens já haviam crido. Somente naquele espaço de tempo ali, eles estavam ali no mesmo dia, enfim, eu não sei quantas horas haviam se passado, mas aquele milagre, aquele algo extraordinário de Deus que havia acontecido naquele ambiente, na vida daquele homem, já tinha se espalhado pelo coração de 5.000 pessoas, pelo menos. E algumas dessas pessoas que também tiveram a oportunidade de crer, que também tiveram a oportunidade de entender, aqueles religiosos, eles, infelizmente, eles fecharam seus corações para a mensagem. Eles não quiseram crer. Eles não quiseram crer porque eles preferiram ficar com aquilo que eles tinham. Eles preferiram ficar com aquilo que tomava conta da alma, do coração deles. Eles preferiram fechar os olhos para o extraordinário de Deus, para aquilo que havia acontecido de extraordinário naquele lugar, e preferiram ficar com aquilo que eles tinham, com aquilo que era do homem, que era da alma, da carne. E então o texto ele continua aqui, falando. Então eles chamam novamente no outro dia os apóstolos para interrogá-los, enfim. E aí então eles perguntam, eles dizem assim, eles mandam trazer para interrogá-lo, e eles perguntam, com que poder ou em que nome que vocês fizeram isso? Mais uma vez, a semana passada até o pastor falou na ministração que as pessoas, elas se voltaram para Pedro e João, quando aconteceu aquele milagre. E na verdade Pedro e João, eles transferiram para Jesus aquilo que havia acontecido. Eles começaram a mostrar, não é para nós que vocês precisam olhar, não fomos nós, mas foi Jesus. E aqui mais uma vez nós vemos eles fazendo essa pergunta para eles, como que vocês fizeram isso? O que aconteceu em vocês que fez com que vocês fizessem isso? E aí então Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele não perde a oportunidade, então ele começa aqui então mais uma vez
confrontar aquelas pessoas com a verdade. Então ele começa a falar que quem fez aquele acontecimento, quem realizou aquilo, não foram eles, foi Jesus, foi aquele a quem eles haviam rejeitado, a quem eles haviam condenado à morte. Mas esse mesmo Jesus que ressuscitou aquele homem, foi aquele Jesus que foi rejeitado pelos homens, pelos líderes lá atrás, e que havia ressuscitado. Com esse mesmo poder, foi ele que trouxe aquele milagre na vida daquele homem. Então Pedro, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, ele começa a declarar e levar para Jesus a responsabilidade, a glória por aquilo que tinha acontecido na vida daquele homem. Ou seja, não estava neles, não estava com eles, não era através deles, não era por eles, pela capacidade deles, mas sim pelo poder daquele Jesus que estava neles, que aquilo havia acontecido. Então a Bíblia diz que aqueles homens ali, então eles veem a coragem de Pedro, eles ficam admirados com a coragem de Pedro e João, enfim, mas mesmo assim, eles decidem não crer, eles decidem ficar com aquilo que era do homem, com aquilo que era deles. E aí então eles começam a falar para eles deixarem de anunciar aquilo, porque aquilo ali poderia trazer algum prejuízo para eles. Então eles chamam, eles pedem para que eles saiam da presença, daí discutem entre eles ali novamente, depois chamam novamente, e aí chegam para eles e falam: não, olha, nós não podemos fazer nada. Na verdade eles não falam isso para Pedro e João, mas eles entendem que eles não podiam fazer nada, porque era muito evidente tudo o que tinha acontecido, mas só que eles ficam preocupados, porque a mensagem que Pedro e João estavam pregando era totalmente contrário daquilo que eles acreditavam e daquilo que trazia benefício para eles. Então eles não querem que Pedro e João continuem, então eles falam para eles pararem de falar daquela mensagem e mandam eles ir embora, não fazem nada com eles, porque não tinha como eles fazer, até porque haviam muitas pessoas que haviam crido, enfim, então eles tinham receio também de ficar com a imagem deles prejudicada diante das pessoas, enfim. E aí eles fazem algumas ameaças e mandam que eles vão embora. Mas Pedro e João viram para eles e falam assim: olha, não tem como nós deixarmos de obedecer a Deus. Julguem vocês se nós devemos obedecer a Deus ou aos senhores. Então eles, com esse poder e essa autoridade, eles falam para aqueles homens que eram autoridades terrenas naquele ambiente, e falam: olha, em outras palavras, eles estão dizendo assim: ó, me desculpe, mas eu não posso deixar de pregar aquilo que eu vi, e aquilo que eu ouvi, e aquilo que eu vivo. Eu não posso deixar de falar da mensagem, da verdadeira mensagem de salvação e de ressurreição. Porque o que essa mensagem traz é muito mais forte, é muito mais poderoso do que qualquer ordem que esse mundo possa trazer para mim. É muito mais profundo do que qualquer pensamento, do que qualquer filosofia, do que qualquer verdade relativa que possa haver nesse mundo. A mensagem do Evangelho, ela é algo que não pode ser negada. Então nós não vamos deixar de pregar. Façam vocês o que vocês quiserem. Em outras palavras, foi o que Pedro quis dizer para eles. Mas nós não vamos negar aquele que nos salvou, aquele que nos transformou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E nós vamos até a última consequência, independente do que aconteça comigo. De forma resumida, meus irmãos, foi isso que aconteceu naquele lugar. 2 homens que haviam sido transformados pelo poder de Deus, estavam ali carregando esse poder dentro deles, na vida deles. E por meio desse poder,
o Espírito Santo usou a vida deles para que um homem que estava há 40 e tantos anos aleijado, condenado, aos olhos humanos não existia esperança para aquele homem. O Espírito de Deus vem com poder naquele lugar, naquele ambiente, e usa aqueles 2 homens que haviam sido transformados para levantar aquele homem, colocar aquele homem de pé, fazer com que aquele homem pudesse saltar e correr naquele ambiente. E isso servisse de testemunho para que 5.000 pessoas se rendessem aos pés de Jesus, para que 5.000 pessoas entendessem a mensagem do Evangelho, pelo menos 5.000 pessoas. E isso também fez com que aqueles homens, esse mesmo poder que transformou a vida deles, fez com que aqueles homens se colocassem diante daqueles que vieram tentar reprimi-los e dizer para eles: eu não vou aceitar essa repreensão. Eu não posso aceitar essa repreensão, porque o que existe em mim, o que há em mim e o que Jesus fez em mim é muito mais forte do que isso. Nós vemos nesse contexto algo extraordinário, coisas extraordinárias acontecendo. Homens cheios do poder e de autoridade, vidas sendo restauradas, vidas sendo curadas, e esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da ressurreição de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu, ele se entregou por mim e por você. Ele entregou a vida dele naquela cruz. E ele ressuscitou para vencer a morte. A morte que era para mim e para você. A morte a qual nós estávamos condenados. Jesus, ele veio e venceu a morte. Jesus, ele veio e disse para a morte que ela não teria mais poder sobre nós. Porque todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que olhar para Jesus e entregar a sua vida a Jesus, Jesus dá a essa pessoa esse direito de vencer a morte. E é esse o Evangelho. É esse o Evangelho que chegou até a vida desses homens. É esse poder que chegou até a vida desses homens. E é esse mesmo Evangelho, é esse mesmo poder que está sobre mim e sobre você. Cada um de nós aqui, nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. A morte não tem mais poder sobre nós. Porque o dia em que nós deixarmos este mundo, nós estaremos eternamente na glória com o Senhor, vivendo eternamente com o Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos posicionar como crentes em Jesus Cristo, como cristãos que realmente sabem quem somos, que sabem quem são. Se posicionar diante do Senhor e diante dos homens, para dizer que o poder que há em mim, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me dirige, é Ele quem me guia por esse mundo. Não existe nada neste mundo que possa reprimir o poder de Deus que está em nós. Não existe nada que possa nos afastar da presença de Deus. Porque o que existe em nós é muito mais forte, muito mais poderoso. É o poder de Deus agindo em nós. E era dessa forma que esses homens viviam. Foi dessa forma que esses homens construíram a sua caminhada com Jesus. E eu queria aqui pontuar algumas coisas com vocês nesse texto. Uma das coisas que eu queria pontuar é que a mensagem do Evangelho, ela traz confronto ao coração do homem. E ela sempre trouxe confronto, em todos os tempos. A mensagem do Evangelho, ela confronta o pecado dentro do homem. A mensagem do Evangelho, ela mostra para o homem qual é a sua condição. Ela mostra qual é a sua situação. Ela tem esse poder. E naquele momento ali, naquele lugar, naquele ambiente, quando aqueles homens começaram a proclamar essa verdade do Evangelho, a ressurreição, a salvação em Jesus,
eles estavam ali pregando a palavra de Deus e levando esse confronto ao coração de todas aquelas pessoas. E eu quero dizer para você que todos aqueles homens e mulheres, pessoas que estavam naquele lugar, foram confrontados por essa mensagem, inclusive os religiosos. Mas existe uma coisa que, para que a mensagem do Evangelho ela seja viva dentro da gente, para que ela realmente ganhe espaço dentro do coração do homem, é preciso que cada um tome a sua decisão. É preciso que cada um tome a sua decisão de crer nessa mensagem. E ali, como nós vimos, 5.000 homens tomaram essa decisão e creram. Houveram aqueles que não creram também. Aqueles religiosos, aqueles homens que vieram tentar confrontar os apóstolos. Eles ouviram, eles viram aquele homem ser curado, eles ouviram a mensagem. Mas eles não creram. Eles fecharam seus corações. Porque eles preferiram ficar com aquilo que era do homem. Eles preferiram ficar com as suas crenças. Eles preferiram ficar com o controle da situação. Aqueles homens, eles tinham ali as suas crenças, aquilo que eles entendiam como as verdades deles, né, as suas verdades, e verdades baseadas em engano humano, em mentira das trevas, verdades baseadas em satisfação humana, em cumprimento das vontades humanas. Ou seja, na realidade não eram verdades, mas eles preferiram aquilo. Eles ouviram, eles tiveram a oportunidade de crer, mas eles não quiseram crer. Eles preferiram ficar com as suas crenças, eles preferiram ficar com o domínio sobre as pessoas, porque através daquilo que eles pregavam, através daquilo que eles falavam, eles conseguiam dominar as pessoas, eles conseguiam ter o controle das pessoas. E isso era uma das coisas que incomodava eles, porque vendo que as pessoas estavam crendo, eles estavam perdendo o domínio das pessoas. Então eles ficaram incomodados, mas eles não queriam abrir mão daquilo. Eles preferiram, no seu egoísmo humano, na sua carnalidade, na sua decadência pecaminosa, eles preferiram ficar com aquilo. E eles não queriam sair do centro das atenções. E é isso que o pecado faz, meu querido. É isso que o pecado faz com a pessoa que não quer crer, que decide não crer na mensagem. O pecado, ele engana. O pecado, ele ilude. E muitas vezes, quando a pessoa ela está tão afundada nos seus pecados, nos seus desejos maus, ela pode até se admirar, como foi o que o texto diz ali. Eles ficaram admirados. Como que pode aqueles homens, com tão pouca instrução? Um outro detalhe aqui, que os saduceus, eles eram pessoas cultas, eram pessoas inteligentes, eram pessoas estudadas, pessoas que tinham um nível de instrução alto. E eles ficaram admirados, como que aqueles homens simples, comuns, com pouca instrução até mesmo, né, pescador, que aos olhos da sociedade, dos homens, não teriam nada para dar a ninguém. Eles até ficaram admirados com isso. Como que isso pode acontecer? Mas mesmo assim eles fecharam seus corações. Eles não quiseram crer. Eles não quiseram entender que existia algo além. E que não se tratava daqueles homens. E não se tratava também deles. Mas se tratava de reconhecer quem eles eram. Reconhecer os seus pecados, as suas limitações, as suas fraquezas, as suas dificuldades.
e reconhecer tudo isso e se humilhar diante de Deus e entregar as suas vidas ao Senhor. Então, meu querido, a mensagem do Evangelho, ela traz esse confronto. E junto com esse confronto vem a nossa decisão de crer ou não crer. Muitos creram e muitos crerão ainda. Mas existem pessoas que não creem. E muitas dessas pessoas, infelizmente, elas são usadas por Satanás para tentar trazer confronto, trazer repreensão àquilo que nós entendemos e àquilo que nós cremos. Então, meus queridos, nós vemos aqui então nesse contexto, essas pessoas, elas estavam determinadas a não crer na mensagem, e se não bastasse isso, elas não queriam que o povo cresce. Então Pedro e João, com o intuito de fazer eles ficarem calados, enfim, Pedro vem cheio do Espírito Santo e mostra que Jesus é o fundamento, que Jesus, aquele a quem eles haviam rejeitado, ele era a ressurreição, a salvação para a alma do ser humano. Mas eles, mesmo ficando surpresos, admirados com a coragem daqueles homens, com a autoridade com que eles falavam, mesmo assim eles não creram na mensagem. Então eles tentam obrigá-los a ficar calados, eles tentam fazer com que Pedro e João se calem, mas diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Pedro e João se negam a se calar, e eles falam que eles não vão ficar calados e que a mensagem que eles tinham era algo muito mais profundo do que aquilo que eles estavam passando. E então, o que o Senhor Jesus ele quer trazer para mim e para você nessa manhã é que a mensagem do Evangelho, meus queridos, ela é poderosa para transformar a vida de qualquer pessoa que reconheça a sua condição diante de Deus. A mensagem do Evangelho, ela tem esse poder de transformar. Ela tem o poder de tirar alguém que está que está aleijado, que está doente, que está condenado, trazer essa pessoa novamente à sua condição ideal, à sua condição física restaurada. A mensagem do Evangelho, ela tem o poder para restaurar corações. A mensagem do Evangelho, ela tem poder para restaurar vidas, para restaurar famílias, para restaurar casamentos. Essa é a mensagem do Evangelho. Ela tem todo o poder para transformar as vidas das pessoas que decidem crer, que decidem acreditar e entregar os seus corações a Jesus. Mas haverão no meio disso tudo pessoas que infelizmente não crerão. Haverão pessoas que infelizmente não entenderão essa mensagem. E muitas vezes essas pessoas virão com confrontos na vida daqueles que creram. Muitas vezes essas pessoas, com seus corações endurecidos, com seus corações fechados para essa mensagem, até ouviram um dia, até acharam interessante, até acharam legal, mas não quiseram crer e se fecharam nos seus pecados, nos seus desejos, na sua vontade própria, naquilo que elas acham que é verdadeiro. E infelizmente essas pessoas muitas vezes são usadas por Satanás para tentar nos confrontar. E como que aquele que crê em Jesus, como aquele que crê no Senhor Jesus deve se portar diante desses confrontos? Nós temos vivido em tempos hoje em que realmente a nossa fé, ela tem sido colocada à prova. Aquilo que Jesus plantou em meu coração, em teu coração, tem sido colocado à prova. Porque nós temos vivido num mundo onde o pecado realmente ele tem trazido muito engano, muita mentira. E não sei se você tem percebido isso, mas
as pessoas hoje em dia elas têm relativizado a verdade, ou seja, a verdade ela pode ser verdade para mim, mas para você ela pode não ser uma verdade. Depende do teu ponto de vista, depende daquilo que você enxerga, depende da sua crença. O mundo tem pregado isso, que não existe verdade absoluta. O mundo tem pregado que a verdade é relativa, mas nós sabemos que isso não é verdadeiro. Nós sabemos que isso é uma enganação das trevas. Nós sabemos que existe somente uma verdade, e a verdade é a palavra de Deus. A verdade é aquilo que o Senhor estabeleceu. A verdade é aquilo que o Senhor estabeleceu no coração daquele que crê. A verdade é aquilo que está estabelecido no teu coração e no meu coração, por meio do Espírito Santo. Essa é a verdade. E era essa verdade que aqueles homens criam. Era essa verdade que aqueles homens caminhavam. Eles entenderam a verdade. Pedro e João entenderam, eles entendiam a verdade e eles não negavam a verdade. Aqueles religiosos estavam tentando relativizar a verdade, tentando fazer com que aquilo que eles criam fosse a verdade e que aquelas pessoas que estavam ali crescem naquilo que eles entendiam também. Mas o que eles criam não era verdadeiro, era uma mentira das trevas. E aqueles dois homens, eles estavam ali se posicionando diante dos homens e diante de Deus, e dizendo para eles que só existia uma verdade, e essa verdade era Jesus Cristo ressuscitado. E crer em Jesus Cristo era a verdade que todos precisavam acreditar, porque essa era a única verdade que poderia trazer vida, que poderia trazer salvação e que poderia solucionar o maior problema, o principal problema de todo ser humano, que é a condenação à morte eterna. Era essa a verdade. É preciso, meus queridos, estarmos preparados para confrontar o mundo com as suas verdades relativas. Nós não podemos negar o amor. Nós não podemos negar a misericórdia, a graça. Muitas vezes nós seremos confrontados por pessoas. Muitas vezes nós seremos confrontados por ideias, por ideologias, ou por pessoas que virão até nós, tentando relativizar a verdade, tentando nos afastar do centro da verdade, que é Jesus Cristo. E nós não poderemos negar o amor. Nós não poderemos deixar de amar essas pessoas. Nós precisaremos amá-las. Talvez isso já está acontecendo com você hoje. Talvez você já esteja vivendo experiências no seu dia a dia, no seu convívio profissional, nos lugares onde você anda. Talvez você tenha vivido situações como essas. E nós precisamos, em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, buscar todo o poder e autoridade dele em nós, e direção, para que a gente possa, ao mesmo tempo que nós possamos demonstrar amor e misericórdia para com essas pessoas, nós também possamos nos posicionar com poder e autoridade, dizendo qual é a única verdade que existe. E a verdade, a única verdade é Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo, para que você seja salvo. Nós não podemos entrar nesses ambientes e começar a concordar com palavras que não são verdadeiras. Nós precisamos nos posicionar, mas precisamos nos posicionar em amor. E só poderemos nos posicionar em amor com a sabedoria do Espírito Santo em nossas vidas. Lembre que a gente não vai fazer nada pela nossa força. Não é pela nossa força. Foi isso que Pedro fez. Foi isso que Pedro transferiu. Quando aquilo aconteceu e aquelas pessoas vieram até ele, ele falou: não é nós, é ele. Então nós precisamos nos posicionar diante das pessoas com poder e autoridade, mostrando a verdade,
Mas essas pessoas precisam ser atraídas pelo amor também. A decisão vai ser delas. Elas vão tomar a decisão. Nós não podemos entrar na mente da pessoa e dizer e fazer com que ela tome a decisão certa. Mas nós podemos influenciar com a nossa vida por meio do Espírito Santo que age em nós. Para que o Espírito Santo encontre lugar naquele coração e quebre todas as cadeias que aprisionam aquelas vidas, para que elas se rendam a Jesus. E nós temos vivido isso, meus queridos. A igreja do Senhor Jesus, nós temos vivido tempos aonde a gente vê aí nas mídias sociais, nas notícias, nos relacionamentos, dentro das empresas, a atitude do homem caído é uma atitude egoísta. É uma atitude que só pensa em si mesma. É uma atitude de pessoas que querem seus próprios benefícios. É isso que a gente tem visto. Infelizmente, essa é uma realidade. Essa semana na célula eu estava compartilhando um pouco disso com os irmãos. Às vezes a gente se depara diante de situações no contexto de vida que nós estamos ali, aonde nós recebemos algo, né? De repente alguém que é superior a nós em relação à hierarquia profissional, enfim. E às vezes a gente recebe algum direcional de como tratar certas coisas, ou tratar com pessoas. E a forma como vem isso para nós, você precisa, assim, é como se fosse algo assim, olha, você precisa fazer essas coisas desse jeito, e que se dane as pessoas. Não se importe com as vidas, se importe em fazer aquilo que é preciso ser feito, se importe em fazer com que aquilo que tem que ser feito seja realizado, independente da forma como você vai agir com as pessoas. E o mundo, ele está jogando para nós essas coisas. Seja por meio de uma autoridade profissional, seja por meio de ambientes onde nós convivemos, enfim. O mundo, ele está falando para nós, meu querido, vai e faça o que tem que ser feito, independente das circunstâncias, independente das consequências, se você vai ferir alguém, se você não vai ferir. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar diante de todas essas coisas. Nós não podemos dar ouvido ao que o mundo está pregando. Nós não podemos aceitar essa repreensão do mundo, essa repreensão do mal. Porque o que as trevas querem é só destruição das vidas. E nós, como crentes em Jesus, como igreja do Senhor Jesus, é preciso nós nos posicionarmos diante disso. Quando alguém vier com ideias, com direcionamentos que estão contrários àquilo que nós entendemos e que nós sabemos que é a verdade absoluta, que é a verdade de Deus em nossos corações, nós precisamos buscar em Deus sabedoria e discernimento. Precisamos estar alertas para que nós possamos agir como Deus agiria, como o Senhor Jesus agiria. E como Deus quer que a gente aja. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos aceitar aquilo que o mundo prega e achar que está tudo certo. Não, beleza, eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas vamos entrar no meio termo aqui, vamos se organizar aqui para que haja uma harmonia, enfim, e fique tudo certo entre nós, enfim. Não é dessa forma.
Precisamos agir com amor, mas não podemos deixar de nos posicionar na fé que nós temos em Jesus. Porque o que o mundo prega é que tudo é relativo. Depende do teu ponto de vista. Isso é uma grande mentira. Não depende do meu ponto de vista. Porque quando se fala isso, depende do teu ponto de vista, nós estamos colocando tudo isso submetido ao homem, ao desejo do homem, à vontade do homem. A vontade daqueles religiosos era que aquilo que eles criam e que trazia para eles benefício, que aquilo se mantivesse. E na verdade, o que é verdade, o que é a realidade, a verdade absoluta, é aquilo que o Senhor Jesus plantou em nosso coração. E isso nós não podemos negar, nunca. E o Senhor Jesus, Ele tem chamado a sua igreja para esse posicionamento. Ele tem nos chamado para esse posicionamento. Um posicionamento de poder e de autoridade. Não baseado naquilo que o homem tem capacidade, mas baseado naquilo que o Espírito Santo pode produzir dentro de nós. É para isso que o Senhor tem me chamado e tem te chamado. Nós temos vivido tempos onde talvez nós não temos perseguição religiosa, enfim, como em outros países existem, outros lugares que a pessoa não pode ter nenhuma Bíblia dentro da sua casa. Mas nós temos visto as trevas se levantar contra a igreja do Senhor Jesus, tentando calar a igreja do Senhor Jesus. E é preciso que nesse tempo a igreja do Senhor Jesus se posicione em oração, em busca de poder por mais de Jesus. É preciso que nós, como igreja do Senhor Jesus, realmente nos posicionemos. Entendamos que nós precisamos mais de Jesus. É isso que nós temos feito nesses 21 dias. É isso que nós temos buscado nesses 21 dias. Mais de Jesus. Mais de Cristo em nossas vidas. Para que nós possamos saber como nos posicionar diante do mundo. Diante da repreensão das trevas. E as trevas, ela é astuta. Satanás é astuto. Ele muitas vezes vai vir de forma sutil, tentando fazer com que a gente seja enganado. Por isso é preciso estarmos alertas. E eu e você só poderemos estar alertas à medida que nós estejamos submetendo as nossas vidas à direção e ao senhorio do Senhor Jesus. É preciso nos submeter ao Senhor Jesus. Crer em Jesus com todo o nosso coração. Colocar diante do Senhor Jesus as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas limitações. E pedir para que Ele venha transformar as nossas vidas. Venha a cada dia dar mais uma porção dEle, da presença, da vida dEle para nós. Para que quando a gente estiver lá fora, para que quando a gente sair por esse mundo, a gente possa enxergar tudo aquilo que está acontecendo como algo espiritual. O que está acontecendo nós não podemos olhar com os olhos da carne, com os olhos humanos. Nós precisamos olhar com olhos espirituais. É isso que o Senhor Jesus está falando para mim e para você. Para Pedro e João, a repreensão ela foi muito evidente. Ela foi muito forte. Eles foram presos, inclusive. Eles foram ameaçados. Mas eu quero dizer para você que às vezes a repreensão das trevas sobre mim e sobre você vai vir de forma sutil. Às vezes vão vir de forma evidente, mas muitas vezes as trevas, por ser astuto, por ser inimigo das nossas almas, ele vai vir de uma forma sutil, tentando nos enganar, trazendo coisas para mim e para você, para a gente achar, não, isso é normal, está tudo certo, pode ir desse jeito aí que está tudo certo. Precisamos estar alertas, meus irmãos. Sabe aquelas coisas que você acha que está acontecendo na sua vida
e que você acha que é só curso do acaso, fique esperto com isso. Fique atento com isso. Ore ao Senhor: Senhor, isso que está acontecendo, Senhor, me dá visão espiritual em relação a isso, Senhor. Me faz enxergar. Me faz ver o que tem por detrás disso. O que isso vai dar lá na frente, se eu não me posicionar aqui diante do Senhor e diante dos homens. É preciso estarmos alertas. É preciso nos posicionarmos. Não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós experimentamos em Jesus. O Senhor Jesus, Ele realizou, e Ele realiza, e Ele realizará coisas extraordinárias, milagres na minha vida e na tua vida. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se a gente puxar na nossa memória, nós vamos ver as obras maravilhosas que o Senhor já fez nas nossas vidas. Talvez você está aqui, e se o Senhor Jesus não tivesse alcançado a sua vida, talvez você nem estaria nem neste mundo mais. E você mesmo é a primeira testemunha de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na tua vida. Eu sou testemunha de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu tenho coisas na minha vida que, se o Senhor Jesus não tivesse tocado, muitas coisas que eu vivo hoje, talvez eu não estaria vivendo. E eu só vivo por causa da misericórdia e da graça de Jesus. E tudo isso é o que Ele realizou em mim e em você. E nós nunca podemos negar isso. As trevas vão se levantar para tentar te afastar do centro da vontade de Deus, para tentar fazer você esquecer daquilo que o Senhor fez na tua vida, para tentar fazer você negar a Jesus. As trevas irão se levantar, mas você irá se posicionar diante das trevas, se colocando como alguém que está cheio do poder e da autoridade do Senhor Jesus. Busque isso na sua vida, meu irmão. Busque isso constantemente, para que você tenha esse poder e essa autoridade para se posicionar diante de Deus e diante dos homens. Para que aquilo que você viveu, para que aquilo que você vive hoje em Jesus seja evidente e as pessoas vejam em você a glória de Deus. Para que quando elas venham tentar te repreender, te reprimir, você não aceite essa repreensão. E você se posicione. E Deus e o Senhor Jesus seja glorificado através da tua vida, através da minha vida. Feche seus olhos. Vamos orar.